Tudo bem, Ricardo? Prazer, estamos falando aqui. Prazer é todo meu. Então, estamos acompanhando aqui toda essa trajetória e acho que muita gente aqui vai ter interesse de conhecer um pouco o Ricardo por trás das câmeras. Mas para fazer uma introdução aqui, acho que a oportunidade que a gente falar é acompanhar o que está acontecendo no IBEST agora, né? Onde a gente tem uma competição entre os melhores do Brasil e tem uma categoria específica que você está, que é economia e negócios. E dentro dessa economia de negócios, tradicionalmente a gente tem assim, ótimos veículos, né? Exame, Valor, Estadão. E quando a gente foi pegar lá o algoritmo para ver quem eram as iniciativas que eram mais valoradas, que tinham mais interação dos brasileiros, a gente se depara com o Ricardo Amorim, uma pessoa física. E não somente, como você mesmo escreveu, né, era uma briga de Davi e Golias, como agora a gente está no top 3 e o Ricardo Amorim continua lá, não somente na opinião dos brasileiros que votam, mas também dos especialistas da Academia IBEST. E aí eu queria começar falando aqui, ó, quem que é o Ricardo, né? O Ricardo hoje é considerado o maior influenciador do Brasil, um dos maiores influenciadores, o maior influenciador de negócios, né? É um dos mais influentes da América Latina pelo LinkedIn. Quem que é o Ricardo e como ele chegou até aqui? Pergunta bem ampla, a gente vai digerindo isso ao longo do tempo. Bom, Marcos, em primeiro lugar, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei extremamente feliz, honrado, lisonjeado e surpreso já com a indicação ao prêmio, exatamente pela razão que você comentou. Quer dizer, sendo 100% franco, indicação a prêmios acontecem muitas, só nesse último mês deve ter tido umas 3 ou 4 diferentes. O que tornou para mim esse prêmio muito especial foi quando eu fui ver quem eram os 9 que estavam concorrendo comigo e como você falou, eu percebi que de repente eu estava junto com veículos que eu admiro, que são exércitos, daí a brincadeira que eu fiz do Davi, não basta um Golias, tinha 9 agora para enfrentar, e aí fiquei ainda mais feliz e lisonjeado em estar entre os 3, aliás, ter sido o único entre os 3, tanto no prêmio de júri, na indicação do júri, como na indicação dos votos das pessoas. Então, para mim, já me considero feliz e um ganhador, já estou feliz, já estou satisfeito. Agora, como é que eu acho que isso aqui aconteceu? Antes de mais nada, o Ricardo nunca se viu como um influenciador. A forma como eu sempre me vi, é alguém que quer e acredita que a gente pode construir um Brasil e um mundo melhores, que para isso acontecer, nós temos que ter uma visão mais completa, mais ampla da realidade e que leve em consideração uma série de fatores. Eu sou economista, mas eu acho que a gente só consegue ter uma visão completa se a gente entende o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo em tecnologia, inovação, o que está acontecendo com a sociedade, o que está acontecendo com a demografia, porque, afinal de contas, no Brasil e no mundo a população está envelhecendo, isso tem uma série de consequências. E na hora que a gente junta tudo isso, tem uma visão mais ampla, a gente consegue tomar decisões melhores. Então, o meu objetivo sempre foi, tanto no meio digital como fora dele, ajudar a disseminar informações, conhecimentos e insights que eu considero que são fundamentais para a melhora de tomada de decisão de todo mundo. No meio do caminho, descobri que eu tinha me tornado um influenciador, mas não foi uma estratégia feita para nada disso. Mais do que um influenciador, o que as pessoas, muita gente me diz é que eu sou um formador de opinião. Meu objetivo nunca foi formar a opinião de ninguém, mas foi de informar e ajudar que as pessoas possam formar as suas próprias opiniões. É isso que eu busco. Muito legal. Agora, vamos entrar em alguns desses pontos, vamos entrar sobre sua visão, o que é o Brasil agora, o que é futuro, etc. Mas então, vamos começar do começo, né? Porque muita gente tem opinião. O Brasil tem excelentes economistas, mas tem um aqui na minha frente que tem essa distinção de ser considerado um formador de opinião, um influenciador, etc., com 2 milhões, mais de 2 milhões de seguidores, de pessoas que seguem o seu perfil no LinkedIn, né, se eu não me engano. Isso aí Sim. não acontece à toa, não acontece da noite para o dia. Todo mundo aqui, você é uma cara super conhecida do Brasil inteiro, mas conta um pouco, como é que você começou, como é que foram seus passos até aqui? Olha, Marcos, eu adoraria dizer que eu tive uma estratégia brilhante, super bem sucedida, e que eu executei, e que o resultado é que hoje tem esses 2 milhões no LinkedIn, pouco mais de 5 milhões no total das redes, mas eu estaria mentindo. A verdade é que isso começou muito mais com uma forma de tentar colaborar
tentar trazer, como eu dizia, informações que eu acho que são importantes para todos, e de repente isso foi tomando uma proporção que eu mesmo nunca imaginei que fosse tomar. No LinkedIn, por exemplo, que você comentou, de fato, hoje, fora de China e países de língua inglesa, eu sou a pessoa mais seguida no LinkedIn no mundo inteiro. Tem até uma informação que eu tive há um ano, eu nem sei se isso ainda é verdade, mas na época muito engraçada, porque me contaram qual era o apelido que eu tinha no LinkedIn lá nos Estados Unidos. E me falaram que... Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Falaram, não, aqui eles te conhecem como Kim Kardashian. Eu falei, mas como assim Kim Kardashian? Eu falei, porque o pessoal tinha problema em pronunciar o seu sobrenome, Amoren, Kim Kardashian. E aí eu falei, mas de onde nasceu essa história? É que, na época, tinha uma estatística que eles seguiam, que eles chamam de taxa de conversão, que é quando eles indicam alguém para ser seguido e qual era o percentual que efetivamente seguia. E, pelo menos na época, não sei se isso ainda é verdade, o meu, na época, era o mais alto no mundo inteiro. Era daí que vem a brincadeira. E eu fiquei surpreso. Eu falei, olha, estou honrado, mas surpreso. Porque com Richard Branson aqui, Bill Gates, eles são muito mais conhecidos que eu. Não é possível. Como é que pode ser? Ele falou, olha, são mais conhecidos que você, só que eles têm uma taxa de rejeição mais alta que a sua. Você está num sweet spot de ser bastante conhecido e com uma taxa de rejeição bastante baixa. Então é isso que explica esse negócio. Então eu acho que acabou acontecendo por duas razões. A primeira é uma preocupação de colocar a informação do ponto de vista de quem escuta, e não do meu. Sempre tentar trazer algo que possa ajudar quem está lendo, quem está ouvindo. Então acho que essa é a primeira questão. Como você falou, tem muitos economistas, para ser 100% franco, alguns que eu acho que tecnicamente são bem melhores do que eu. Outros, tem muitos comunicadores de economia, alguns que comunicam muito melhor do que eu. O que eu acho que eu tenho de único é juntar uma profundidade de análise, por ter trabalhado e trabalhar, quer dizer, eu sou empreendedor, tenho vários negócios, enfim, na prática com a economia, não é só em tese, na teoria, eu não estou só falando disso, eu estou vivendo isso. Então, eu acho que essa vivência é muito importante em tudo que a gente faz. Então, por exemplo, quando eu falei, olha, eu quero entender de inovação, faz mais de 10 anos que eu atuo nesse setor, como investidor anjo, com empresas, porque só olhar e falar do que você acha, eu acho que é muito superficial. Então, acho que essa é outra questão. E outra é estilo de linguagem, né? Quer dizer, é como a gente está conversando. Eu vejo alguns economistas que são brilhantes, mas se você não for economista, você não tem a menor ideia do que ele está falando. Ele só está falando em economês, uma linguagem só para economistas. Então, eu acho que talvez seja uma soma disso tudo. Comunicação simples, clara, objetiva e, principalmente, o que aquilo interessa para quem está ouvindo. Eu estou me acostumando, é que eu estou novo nessa função aqui de entrevistador, né? E eu estou me acostumando a ler essas coisas aqui, os comentários, né? E vieram dois aqui muito interessantes. O primeiro que diz assim, você traduz bem o economês. Isso faz parte aí desse processo, desse porquê desse sweet spot. Mas tem um aqui que fez um slogan para você. Tem aqui pronto, 3 palavras. Economia com empatia. Dá para usar. Boa! Olha, eu não sei quem foi, mas agradeço, porque eu acho que as duas definições são perfeitas. A primeira, de fato é uma preocupação em traduzir para todo mundo o que às vezes alguns só falam para um grupo pequeno. E o segundo, quando eu falo de empatia, uma das coisas que eu acho que falta muitas vezes é trazer a economia para a vida real das pessoas. Porque, no fundo, eu falo que todo mundo entende de economia, porque todo mundo vive a economia e as suas consequências. Então, todo mundo entende na prática. Só que quando os economistas falam num linguajar técnico, ela fica inacessível. Isso não é exclusividade dos economistas, né? Se tiver advogado falando entre eles no linguajar de advogado, ninguém entende nada. Se você tiver uma conversa de médicos falando no linguajar deles, ninguém entende nada. Agora, falando em português, todo mundo entende. Tem uma frase do Einstein que eu adoro. O Einstein fala o seguinte, olha, se você não consegue explicar qualquer assunto para uma criança de 6 anos, quem não entende do assunto não é a criança, é você. Você tem que ser capaz de falar de uma forma que seja clara para quem está ouvindo. E, de preferência, que não seja simplista, que seja com profundidade de análise. Legal. Agora, agradeço. A história da empatia é isso aí, porque eu, de fato, me preocupo com as pessoas, gosto de gente, é só ver o quanto eu faço. Slogan bom. Agora, vamos falar, o Ricardo, então, todo mundo conhece como rosto da TV, conhece simpatia, traduzindo economês. Como é que são os negócios do Ricardo hoje? Você falou que você investia em startup, você dá consultoria, o que você faz hoje? Eu faço tanta coisa que, segundo a minha mulher, eu falo muito. A única hora que eu gaguejo é quando as pessoas perguntam o que eu faço, porque aí fica complicado, eu não sei por onde eu começo.
E acho que é uma característica minha. Eu tenho múltiplos interesses e acabo me envolvendo em muita coisa por conta disso. Então, de fato, eu tenho uma empresa de consultoria, a Rican Consultoria, essas alturas está fazendo, vamos ver, 11 anos e meio. Ela nasceu no 1º de abril, mas nesse caso não é mentira, ela nasceu de verdade, onde eu ajudo clientes a entender melhor o que está acontecendo com a economia, com o mundo, e montar estratégias práticas concretas de como se posicionar em relação a isso do ponto de vista operacional dos negócios. Eu sou sócio de algumas startups, uma que é o AAA, o AA Inovação, que é uma empresa voltada a levar o assunto inovação para todos, porque o que eu acredito, enquanto inovação for um assunto de poucos, ela não vai acontecer. Então, por exemplo, tem várias grandes empresas que têm, sei lá, 50 mil funcionários e tem um lab de inovação com 15, 10, 20, 30 pessoas. Só que os 50 mil estão preocupados com o resultado do trimestre ali. Aqueles 15 podem ser Jesus Cristo, mas eles não vão conseguir mover os outros 50 mil se os outros 50 mil não perceberem que, se não houver inovação, é o emprego deles que vai estar correndo risco daqui a pouco. Então a gente criou uma empresa para levar o assunto, isso já faz 3 anos e meio, para levar o assunto inovação a todos. Ajudou. Se eu disser que resolveu isso tudo para as empresas, eu estaria mentindo. E aí eu falei, o que mais está faltando? Está faltando que as lideranças das empresas tornem a inovação prioridade. Então, nasceu uma outra coisa, que é a mentoria Ricardo Amorim, onde eu ajudo a traduzir todo esse quadro que eu falei de economia, também inovação, mas compreensão do quadro mais amplo que a gente está vivendo para tomada de decisão de empresas e também empresas médias e menores, não só grandes empresas, que é o que eu sempre atendi na Rican Consultoria. Ajudou. Resolveu, em alguns casos resolveu completamente, em outros me fez perceber alguma coisa. No caso de grandes empresas, às vezes o problema era outro, conselho. Porque os conselhos das empresas, em geral, são compostos de executivos com mais maturidade, senioridade e idade. E muitas vezes, por consequência, menos afeitos às questões de inovação. Por exemplo, se o conselho não delimitar que, olha, precisa ter isso como prioridade, o executivo não vai conseguir fazer isso acontecer. Então, aí passei a ser professor num curso voltado para conselheiros voltados para a inovação. Além disso, eu sou sócio, por exemplo, de uma startup que tem como missão, basicamente, ser a grande revolucionária na parte de viagens corporativas, como outros players fizeram na parte de viagens pessoais. E esse processo é engraçado. Por exemplo, quando começou a pandemia, a gente falou, Deus do céu, a gente está perdido. O que vai... Chama Smartfoot, para quem tiver curiosidade. A gente está perdido. O que vai acontecer? Parado, ninguém vai estar viajando, vai ser um inferno. O que acontecer foi o contrário. Porque como de fato a gente tem uma solução que melhora a vida de quem viaja, melhora a vida de quem faz a gestão da viagem e reduz custo para as empresas, na hora que os gestores de viagem, ao invés de estar cuidando dos pepinos da viagem do presidente da empresa, dos VPs, que deu algum pepino e o cara tinha que correr atrás para resolver, mas os caras não estavam viajando, não tinha pepino para resolver. Quando ele não tinha incêndio para apagar, ele falou, eu preciso garantir meu emprego, porque eu sou o primeiro que está com o emprego correndo risco aqui, não estou fazendo nada. Preciso ir atrás de soluções melhores. Moral da história, no meio da pandemia, com tudo parado, a gente cresceu 12 vezes. A base de negócio que a gente tinha foi o contrário, foi uma bênção para a gente nunca imaginou. Mas enfim, eu acho que é isso. A única forma que eu vou ter propriedade para falar sobre inovação é vivendo inovação. Senão é papo furado. E eu acho que isso é verdade para tudo. Isso é verdade para economia, isso é verdade para investimento, que é outra coisa, dou curso sobre investimento, enfim. É tentar mostrar para as pessoas na prática como fazer, mas não só falar. Então, por exemplo, estou tentando ensinar para as pessoas como investe melhor. Eu passei 15 anos trabalhando em grandes instituições financeiras no Brasil, no exterior, e passei minha vida inteira, pelo menos, eu vou me datar aqui, mas estou tentando lembrar a primeira vez que eu comecei, por exemplo, investir em bolsa. Isso foi em 1994, tem mais de um quarto de século. Então, com isso, e tendo trabalhado com grandes investidores, como clientes, enfim, eu aprendi um monte de coisa. E o que eu estou tentando ajudar é que as pessoas não tenham que dar tanta cabeçada quanto eu dei para aprender. Porque eu não aprendi porque eu era brilhante, não é porque eu fiz muita bobagem e foi assim que eu fui aprendendo. Muito legal. Tem muita coisa para perguntar. Posso perguntar sobre pandemia, posso perguntar sobre bolsa, mas eu quero perguntar agora uma coisa para você que eu acho que
você vai conseguir falar de uma forma especial, que é falar sobre o fenômeno dos influenciadores, que você faz parte. E, assim, é claro, se a gente for pensar em marketing, há poucos anos atrás, o marketing era feito de uma forma muito diferente que é feita hoje. E a minha opinião é que o marketing vai mudar muito mais daqui para frente. E os influenciadores estão no centro disso. Você sendo um influenciador, se considerando ou não você é, mas mais do que ser, você entende com certeza esse fenômeno. Como é que você acha que o fenômeno dos influenciadores vão mudar a relação do marketing das empresas na hora de falar com seus consumidores? Eu acho que ele já mudou completamente e acho que a gente só viu a partezinha de cima do iceberg, só o topo do iceberg. Acho que é pouco perto do que vem. Eu acho que o exemplo da minha própria indicação a esse prêmio mostra isso. Quer dizer, quando você tem uma pessoa física concorrendo com empresas que têm milhares, em alguns casos dezenas, centenas de milhares de funcionários, você fala que tem alguma coisa diferente acontecendo. E por que isso está podendo acontecer? Porque as pessoas hoje querem se comunicar com gente, não com empresas. E isso acontece mesmo de várias formas. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o Magalu, o Magazine Luiza, que é uma das empresas mais bem-sucedidas, particularmente nesse ano aqui no Brasil, falando, por exemplo, do ponto de vista de investimento, essa semana o Magazine Luiza se tornou mais valioso do que o Bradesco. E aí o que a gente tem? Como é que ele chegou lá? Fazendo um monte de coisa certa, mas incluindo comunicação. Então, por exemplo, a Lu, que é assistente virtual do Magazine Luiza, ela tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. Por quê? Porque ninguém quer conversar com o Magazine Luiza, mas até como assistente virtual, eles estão topando. Essa é a influenciadora, entre aspas, que o próprio Magazine Luiza criou, e ela é virtual, ela nem sequer existe. E aí é que eu acho que vem a questão. Quanto mais as empresas entenderem que a comunicação hoje, primeiro, ela é bidirecional. Porque o marketing tradicional, em função do que eram as mídias, ela era unidirecional. A empresa falava e as pessoas recebiam. Hoje, através das redes sociais, mas da internet em geral, tem vai e volta. O que significa o seguinte, a mensagem precisa ser verdadeira. Antes, dava para as empresas com grandes verbas de marketing tentar enfiar goela abaixo das pessoas determinadas mensagens. Isso é passado. O marketing não pode estar limitado à comunicação que é colocada. Se o marketing não for vivido dentro da empresa, quais são os valores que estão sendo comunicados, esse problema, essa dissonância entre a mensagem da empresa que é passar e a realidade, vai ser exposto, as pessoas vão cobrar isso. E pior, o tiro pode sair pela culatra. E aí eu acho que é onde entra a questão dos influenciadores. Se bem usada, porque aí tem um outro problema. Não basta você ter um influenciador, você tem que ter um influenciador que tenha de fato coerência com a mensagem que você quer passar. Em outras palavras, o valor do influenciador, valor eu digo, os valores, aquilo que ele acredita, o que ele defende, o que ele faz, tem que estar alinhados com os valores da empresa. Quando isso acontece, o potencial de alavancagem, que hoje eu acredito que influenciadores podem ter para empresas, é gigantesco. Mas tem que ter essa condição, porque senão o tiro pode ser pela culatra também. Então eu acho que bem feito, o potencial é gigantesco. Eu acho que o céu é o limite. Mas tem que ser bem feito. Concordo. Dá vontade de falar mais, já vamos falar de outras coisas. Pandemia. O que você acha dessa frase que eu vou te falar? A pandemia pode mudar o mundo para melhor. Eu acho que só depende da gente, eu acredito nela. Aliás, uma das coisas que eu mais critico é quando as pessoas falam que o ano de 2020 foi um ano perdido. Na minha opinião, é exatamente o contrário. Isso aqui pode ser o ano mais importante da vida de todos nós, se nós não perdermos a oportunidade que as dificuldades causadas pela pandemia nos trouxe, todos nós, de termos um olhar diferente. O que esse olhar diferente permite? A possibilidade de ver coisas que nas condições normais a gente não veria. Se a partir daí a gente tomar decisões melhores, talvez daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a gente olhe para trás e fale, olha, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, para muita gente, esse talvez seja o ano que você olhe para trás e fala, pô, foi o ano mais importante da minha vida, porque não fosse ele, eu não teria tomado determinadas decisões que são fundamentais. Deixa eu trazer isso para a prática, porque para que não fique um discurso teórico, eu estou vivendo isso na minha vida pessoal. Quer dizer, o que aconteceu? Uma das coisas que eu
fazia e faço muito é participação em eventos de clientes. A imensa maioria dos eventos pré-pandemia eram presenciais, hoje é o contrário, a imensa maioria virtual, em ambiente online. E aí eu, como tantos, fui trabalhar de casa. Eu basicamente adorei. Isso me deu uma chance de conviver muito mais com os meus filhos. Meu filho mais velho tem 10 anos, minha filha mais nova tem 8. E o que eu percebi o quanto eu estava perdendo no processo de... E olha que eu já convivia muito com ele, tinha um monte de regra, eu não ficava... Já há muitos anos, desde que nasceu meu primeiro filho, uma regra que eu me impus eu não ficava mais de um dia fora de... Se eu tivesse que viajar, eu tinha que voltar no dia seguinte. Se eu tivesse que viajar mais do que isso, aí eu me organizava e levava a família inteira. Mas ainda assim, eu descobri, pô, eu quero mais do que isso, eu posso ter mais do que isso. Eu percebi o que é fundamental para mim e estou reorganizando minha vida, meu trabalho em função disso aqui. E eu acho que isso vale para todo mundo. É a chance de ter respostas mais profundas, melhores a respeito da vida de cada um, e aí tomar decisões de acordo. Se a gente fizer isso, acho que a pandemia, sem negar todos os problemas, as dificuldades, e enfim, com toda a consideração, tanta gente perdeu familiares, perdeu amigos, isso é gravíssimo, não estou negando nada disso não, está muito pelo contrário. Mas acho que exatamente porque foi tão grave, até em honra a eles, a gente não pode perder a oportunidade de tirar o que tem de melhor dessa experiência. Você vê que a gente não combinou. Eu fiz a pergunta aberta, eu esperava que você falasse alguma coisa nesse sentido, de concordar. Na minha opinião, realmente, a pandemia é uma catástrofe, ninguém tem dúvida disso. E a catástrofe menor ou maior para algumas pessoas. Mas eu acho que ela deu uma coisa interessante para todos, que é o seguinte, se alguém fala para você, olha, você tem mais 5 anos de vida, você vai mudar a sua maneira de viver. Você vai aproveitar mais alguns momentos, você vai pensar. As pessoas estavam muito num modo contínuo de fazer as coisas sem pensar no futuro. Agora, assim que você está falando, estou pensando mais, aproveitar o tempo que eu tenho em casa, etc. Eu acho que muita gente conseguiu repensar o que é valor positivo e negativo. E talvez, quando as coisas voltarem ao normal, essa balança traga algumas mudanças interessantes, né? Então, vamos torcer para ser para melhor, né? Faço minhas suas palavras. Vamos falar de outro assunto. Bolsa de valores, que é um assunto que interessa, normalmente não tem nada a ver com influenciador, não sei o quê, mas como estamos aqui com o Ricardo Amorim, vamos aproveitar o assunto. A bolsa está barata, está cara, o Brasil é bom para investir. O que você daria de sugestão, de dica para alguém que está olhando aqui agora com esse pensamento em mente? Vamos lá, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam ter claras é que toda vez que a gente fala sobre investimento, a gente precisa levar em consideração vários fatores. O primeiro deles é exatamente isso que você falou, o que está barato, o que está caro, o que do ponto de vista objetivo faria sentido. E eu vou te responder, mas antes disso eu quero só levantar alguns outros pontos que normalmente as pessoas não incluem na resposta, mas que são tão importantes quanto, que são as condições pessoais. Então, o que é um bom investimento para uma pessoa não necessariamente é para outra, simplesmente por características diferentes dessas pessoas. O que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte, algumas pessoas conseguem tolerar bem que o seu investimento tenha altos e baixos grandes. É o que no jargão do mercado a pessoa fala que é uma volatilidade grande, um apetite a risco grande. Ok, parte importante é o seguinte, gente, você precisa saber como é que você age quando a sua expectativa não se prova correta, pelo menos não tão rapidamente quanto você imaginaria. Porque o que pode ser um belíssimo investimento, de fato, deixa de ser se no meio do caminho você vai ter a atitude errada porque você não aguenta esses altos e baixos. Estou dizendo isso aqui porque eu já vivi isso na prática, tá? Já vi muita gente perder dinheiro em coisas que pouco mais para frente se provariam uma chance de ganhar rios de dinheiro. Mesmo os melhores investimentos, você pegar os melhores investimentos das últimas décadas, um deles é a Amazon. A empresa se valorizou milhares e milhares e milhares e milhares de por cento. Só que é um detalhe. Pelo menos por 5 vezes as ações da Amazon, ao longo desse período, chegaram a cair mais de 85%. O que teria acontecido se você comprasse uma ação e ela cai 85%? Se a sua resposta é eu teria vendido, nunca compre Amazon. Porque você corre o risco de perder rios de dinheiro com uma empresa que é um dos cases mais bem-sucedidos que eu conheço. Então, estou dizendo isso aqui tudo porque quando a gente fala fica muito fácil. A pessoa fala, não, então isso é para mim. Talvez seja,
Talvez não. Aí você precisa se conhecer, vale a nossa resposta anterior. Mas enfim, não vou alongar aqui para poder responder a pergunta que você me fez. Hoje em dia, o que eu acho? Em relação ao Brasil, a Bolsa brasileira não está nem barata nem cara. Como é que eu digo isso? Em reais, para nós brasileiros. Eu faço uma análise que é o preço das ações dividido pela lucratividade média dessas empresas ao longo de todo um ciclo econômico. Normalmente o pessoal olha para o preço em relação ao lucro em um ano. O problema é, quando você pega um ano muito bom, o lucro está lá em cima. E aí parece que a empresa não está barata, os filhos não vão conseguir sustentar uma lucratividade tão alta. E quando você pega um ano muito ruim, acontece o contrário, a lucratividade fica muito baixa. Então eu ajusto para o ciclo econômico. E comparo em que nível isso está hoje em relação ao passado. No caso do Brasil, a minha série histórica vai até 1994. E o que eu vejo, o preço hoje está muito perto da média histórica. Então, não está barato e nem está caro. Só que aí é que vem a questão. O resto do mundo inteiro está caríssimo. Os Estados Unidos, por exemplo, a Bolsa Americana, por essa mesma métrica, hoje está 110% mais cara do que a média histórica. Uma única vez na história, ela ficou mais cara do que isso, quando houve a bolha da Nasdaq. Com esta exceção, nunca a Bolsa Americana esteve tão cara, pela mesma métrica que eu estou usando para o Brasil, em relação a nós. Aí tem um segundo aspecto. Vamos fazer a mesma coisa para a taxa de câmbio. O real hoje vale 60% menos do que a média histórica em relação ao dólar dos últimos 60 anos, perdão, dos últimos 40 anos, quando eu ajusto pela inflação. Então, quando eu pego a Bolsa brasileira, que está perto da média histórica, em dólar, ela, ao contrário, ela está 60% mais barata do que a média histórica. Então, ela vale 40%. E a americana vale 210%. Então, o que isso aqui quer dizer é o seguinte, olhando a longo prazo, estou falando para pensar em uma década, não estou falando para pensar amanhã, na semana que vem, nem no mês que vem. Assim, eu boto a mão no fogo, eu garanto, eu vou ficar muito surpreso se o desempenho que a gente vai ter no Brasil, e particularmente, por mais maluco que pareça, de empresas tradicionais, empresas exportadoras de commodities que se beneficiam de um dólar alto, porque isso aumenta a rentabilidade delas, não vai ser substancialmente melhor do que de grandes empresas americanas, líderes globais. Eu não estou falando que essas empresas não são sensacionais, que os produtos são fantásticos, os serviços são maravilhosos. Mas por uma questão de precificação, assim, se você fizer uma aposta, forma uma cesta entre Vale, Petrobras, BRF contra Facebook, Amazon. Se você colocar Tesla, fica mais fácil a minha aposta ainda. Enfim, e isso aqui, gente, é porque a economia é cíclica. Então, esses movimentos na Bolsa oscilam. Então, na prática, pegar só 30 anos, mas podia ir mais para trás. Você pega década de 90, o que a gente tem? Bolsa americana cresce absurdamente, eu não vou me lembrar quanto foi, mas sei lá, na média acho que a alta foi de 14 vezes. Quando termina essa década de 90, se alguém... brasileiro andou de lado, não andou, cresceu nada em uma década. Se alguém falasse, bom, onde você vai investir? Claro que empresas de tecnologia.com americanas, essas são as grandes ganhadoras. E você tinha quebrado a cara. Na década seguinte, a Bolsa Americana não andou nada, especificamente as .com estouraram, você conhece essa história melhor do que eu, Marcos, elas despencaram. E nesta década, primeira década desse milênio, as empresas de commodities brasileiras multiplicaram por 20, 30 vezes, a Bolsa brasileira multiplicou por 8. Acaba essa década, todo mundo fala, aposta, emergentes, commodities. O que aconteceu na década seguinte? Emergentes, commodities, e Brasil em particular, até mais que emergentes, anda de lado, não subiu nada em 10 anos. Estados Unidos multiplica por 12 vezes, é uma maravilha, é uma festa. Esses altos e baixos tornam ativos muito caros ou muito baratos. Então, em termos relativos, com visão de longo prazo, o Brasil está muito barato. O que isso diz sobre o que vai acontecer na semana que vem, sobre o mês que vem, o próximo trimestre? Zero. Isso significa que, então, a nossa bolsa vai ter melhor desempenho que a americana no próximo trimestre? Vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Agora, se você não olhar para os próximos 3, 6, 9 meses, mas olhar para os próximos 6, 9 anos, eu vou ficar muito surpreso se a gente não tiver melhor desempenho do que eles. Eu concordo 100%, eu adicionaria ainda um ponto importante em relação ao Brasil, que teve uma mudança estrutural com o custo do capital lá embaixo, que é uma coisa que nunca aconteceu. Perfeito. Isso aí deve dar um retorno enorme assim que voltar ao normal, né, pós-pandemia. Né? E eu concordo 100%, acho que a questão é estar caro ou barato, e aí
Tem um filho meu que está começando agora a olhar a ação, né? Está com 18 anos. E aí eu falei com ele, agora, Bovespa foi a 93, 94, falei, ó, tá bom agora para entrar. Aí ele falou, pô, mas tá todo mundo nervoso, não sei o que. Eu falei, mas assim, você nunca vai encontrar um momento que tá bom para entrar e tá todo mundo otimista. É o contrário, é um momento que o pessoal não está otimista, mas você tem a sua percepção de que aquilo vai voltar, por causa do fundamento, não por causa do que está acontecendo. Acho que essa é que a gente pode passar de experiência, né? Perfeito, Marcos. Eu acho que a grande questão eu costumo fazer uma brincadeira aí, que é o seguinte: você só tem uma chance de comprar algo, antes de mais nada. Se você quer ter um bom desempenho de longo prazo no investimento, você precisa comprar algo barato. E você só tem uma chance de comprar algo barato. É comprar algo que a maioria não está querendo comprar, está querendo vender. Porque é o fato de que quase todo mundo está querendo vender que torna algum ativo barato. E ao comprar algo barato, você ganha dinheiro com aquilo. Uma das comparações que eu faço é o seguinte: olha, se você me falar que uma Ferrari é um melhor carro do que um Fusquinha, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas se você me oferecer comprar um Fusquinha por R$ 1.000 e uma Ferrari por 10 milhões de reais, eu também não tenho dúvida nenhuma que o Fusquinha é melhor investimento. É esta questão que as pessoas precisam entender. Que o que é o melhor produto não necessariamente é o melhor investimento, dependendo do nível de preço. E o que torna o nível de preço atraente é que ninguém quer comprar. Então é isso que cria as grandes oportunidades. E aí eu costumo dizer, você só vai ter grande oportunidade se a maioria achar que o que você está fazendo está errado. Se a maioria estiver de acordo com você, aquilo não é uma grande oportunidade. Se todo mundo estiver de acordo com você, eu te garanto, é uma grande arapuca. Porque não tem mais ninguém para comprar, só para vender. E olhando da mesma forma, olhando para o outro lado da equação, eu tenho uma máxima aqui minha, que é que quando minha mãe vem comentar comigo que, pô, a ação tá bom, tá na hora de vender. Né? Essa sua máxima é perfeita e tem uma história boa disso aí, que é do JP Morgan, que é o criador do que é hoje um dos maiores bancos americanos. Quando teve a crise de 1929, a história que é contada é que um belo dia ele foi engraxar o sapato e o engraxate deu algumas dicas para ele de investimento. Ele voltou e falou, manda vender tudo. Mas por que manda vender tudo? Porque isso aqui vai derreter. Mas como vai derreter? Quando vai derreter? Eu não sei. Como e por que eu não sei, mas vai. Porque se até o engraxate já comprou e está falando que é hora de comprar, desculpa, e dito e feito. Despencou, diga-se de passagem, ele recomprou tudo alguns meses depois e basicamente por 1/5 do preço ele passou a ter 5 vezes mais do que ele tinha antes. Aliás, acho que não é do JP Morgan, é do Rockefeller essa história, se não me engano. Eu vi a história, não me lembro qual dos dois, mas, cara, isso é cíclico também. 2008 é a mesma coisa, né? Você vê o filme, esqueci agora o filme qualquer. Bem, mas vamos lá. Excelente, muito legal, acho que tem boas dicas. Vamos falar de um outro assunto também, que é para empreendedores, que é outro grupo que gosta de te ouvir. Quais são as áreas mais quentes agora para um novo empreendedor poder investir o seu tempo, seu futuro? É claro que é uma resposta muito abrangente, claro que não tem uma solução única, são setores, mas o que você acha? Vamos lá, até reforçando esse teu ponto final, eu acho que a parte mais importante é o seguinte: a única forma que a gente pode ter sucesso em alguma coisa é se dedicando demais a isso. Uma outra mentira que muita gente conta e que eu gostaria de acabar é essa ideia de que quando você vê pessoas que têm muito sucesso, a história que é contada, essas pessoas têm um talento excepcional e é por isso que elas eram predestinadas a ter sucesso. Ó, contar um segredo, hein? Fica só entre a gente que está assistindo essa live. É mentira. O que aconteceu é o seguinte: essas pessoas provavelmente tinham sim algum talento, talvez muito talento, mas o que elas tinham principalmente era uma paixão. E como elas tinham uma paixão, elas tiveram uma dedicação gigante a alguma área. E passaram a fazer muito mais do que os outros. E aí elas passaram a fazer muito melhor do que os outros. E aí elas tiveram muito mais sucesso do que os outros. Então a primeira grande dica, eu não vou fugir da tua pergunta não, do ponto de vista de setores específicos, mas a primeira grande dica que eu diria é o seguinte: vá atrás daquilo que para você não vai ser um trabalho fazer. Você vai estar fazendo o tempo inteiro porque é um prazer. Porque aí você vai se dedicar. Se você dedicar, você vai fazer muito. Se você fizer muito, você vai ficar bom. Uma das coisas que eu costumo brincar, o pessoal fala, pô, Ricardo, suas palestras, que eu mais escuto, eu falo, não, foi a melhor palestra que eu já vi. Fantástico, fico honrado, legal. Mas eu falo, gente, nos últimos 12 anos, eu fiz 2.000 palestras. Se depois disso eu não soubesse fazer bem,
Eu era horroroso, mas eu era péssimo, era muito ruim para não saber fazer direito essas alturas. Então não precisa ser nada demais para depois de fazer 2.000, conseguir fazer direito. E aí é que tá, mas você tem que estar disposto a fazer alguma coisa 2.000 vezes em 12 anos, para ficar bom, vale para qualquer um. Então, primeiro recado que eu diria para quem está escolhendo, resolvendo o que vai fazer, é vá atrás de algo que você gosta. O segundo recado que está relacionado a isso aqui é não apenas escolha fazer o que você gosta, mas aprenda a gostar do que você faz. Porque aí tem uma outra ilusão, que é, se eu escolher alguma coisa, eu preciso escolher o trabalho que eu faço, eu vou gostar de tudo e, portanto, no mundo real vai ter coisa que você não gosta. Agora, se você chega a falar, isso é parte do que eu preciso fazer para ser bom naquilo, de repente aquilo não é mais um fardo, faz parte, ele tem sentido, faz parte do prazer. Então, aprender a gostar não é só vou trabalhar com o que eu gosto, mas é aprender a gostar do trabalho que eu faço, é pelo menos tão importante. Então, essas duas dicas são mais importantes do que eu vou falar agora. Porque o que eu vou falar agora, se não encaixar dentro dessas duas coisas para você, esquece o resto. Porque pode ser uma tremenda oportunidade, mas não é uma tremenda oportunidade para você, é uma oportunidade para outra pessoa. Então vamos lá. Falando de setores, a primeira coisa que a gente precisa ter claro é que as grandes oportunidades nunca são as grandes coisas que já aconteceram no passado. Então o que isso significa? Normalmente as pessoas fazem, aliás, investimentos financeiros e escolhas de carreiras olhando pelo retrovisor. Aquilo já aconteceu. Por exemplo, hoje, o que eu acho que olhando para frente vão ter grandes transformações, um assunto é inteligência artificial. Eu preciso dizer que eu sou suspeito, porque a primeira vez que eu usei inteligência artificial foi em 1994 para prever o que ia acontecer na bolsa e na taxa de câmbio no Brasil. Só que de lá para cá, o que aconteceu é o seguinte, como tem a lei de Moore, né, que a cada 1 ano e meio, 2, a capacidade de processamento dos computadores dobra. Na prática significa o seguinte, entre eu ter usado aquilo e hoje, os computadores em média são quase 32.000 vezes mais rápidos do que eram. Só que a inteligência artificial não nasceu quando eu comecei a usar, nasceu na década de 60. De lá para cá é 132 milhões de vezes mais rápido. E vai continuar dobrando, sem falar na computação quântica, que dá um salto maior ainda e vem aí qualquer hora. Então, a primeira coisa que eu diria é entender a inteligência artificial vai ser uma vantagem gigantesca. A segunda, capacidade de programação. Isso são as habilidades mais técnicas. A terceira é exatamente o contrário. Capacidade humana. Aliás, é por isso que eu acho que eu gostei tanto da história do economia com empatia. Porque empatia, tudo bem, então os robôs vão ser mais importantes, a inteligência artificial vai ser mais importante, tudo isso vai. Só que eles vão trabalhar para as nossas necessidades. Porque robô não tem necessidade. Ele não tem desejo, ele não tem nada disso. Então, se você entender o que as pessoas querem, o que elas precisam, o que elas valorizam, você vai ter uma vantagem gigantesca, não importa no que você vai trabalhar. Então, faça isso. E aí, o último ponto que eu diria é seja o mais multidisciplinar possível. Porque como a gente não sabe como o futuro será, sabe que haverá grandes transformações. Se você for multidisciplinar, tem uma chance grande que, primeiro, alguma dessas coisas que você entenda venha a ser importante e abra um grande campo para você. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, se você é multidisciplinar, você entende de coisas que outras pessoas não entendem. Então, é o exemplo que eu dei, de novo, talvez eu esteja sendo viesado, porque isso me ajudou muito na minha vida. O que eu falei, será que eu sou o cara que mais entende de economia? Não sei. Será que eu sou o melhor comunicador? Também não sei. Agora, quando você junta as duas coisas, aí eu acho que eu tenho algo especial. Sem ser o melhor economista, sem ser o melhor comunicador, mas você junta as duas, nasceu algo novo. E economista que entende de inovação, é outra coisa que também não tem. Entender de finanças. Está cheio de cara que entende de finanças, de investimento, talvez alguns muito mais do que eu, mas não necessariamente eles sabem comunicar isso bem. Então não é que eu seja o melhor investidor, mas talvez entre gente que sabe investir bem, eu saiba comunicar melhor. É isso, o que vai te tornar único, talvez seja uma mistura de muitas coisas. Isso é mais fácil do que ser o melhor num campo que todo mundo faz. Porque você está sendo o melhor num campo que é único. Eu não sou o melhor nada, a não ser o melhor economista que comunica bem, que entende de inovação, que entende de demografia, que entende de sociedade, que é empático, porque aí sou só eu sou o melhor eu. Aliás, se eu não for o melhor eu sou péssimo. Então, é aí que volta para o começo da minha resposta, que é, você tem que ser autêntico para as coisas que você gosta. Aí você vai poder ser muito bom no que você faz.
Maravilhoso, eu só somaria disso aí que qualquer que seja a coisa que você acha que você faz direito, você tem que se esforçar para fazer o melhor que você pode, né? Tentar sempre acordar e dizer assim, como é que eu melhoro nisso aqui, melhoro, para chegar lá. Cara, muito bom. Você quer completar alguma coisa ou não? Abriu a boca Não, aí, é só então? que quando você falou sobre isso, acordar para fazer, é que eu acho que entra naquele outro ponto. Eu acho que um outro ponto que eu reforçaria só as pessoas às vezes se confundem e acham que elas precisam ter inspiração para fazer alguma coisa boa. Ao contrário, elas precisam acordar todo dia, dispor todo santo dia com a intenção de fazer, mesmo no dia que você não está com vontade. Porque vai ter dia que você não está com vontade, vai ter dia que, sei lá. Agora, a gente olha para o Picasso, de novo, para pegar um outro exemplo, e fala, não, o cara tinha um talento fenomenal. Só que é o seguinte, o Picasso pintou 50 mil quadros ao longo da vida. Isso fez com que ele desenvolvesse uma técnica, uma não, várias em fases diferentes, técnicas próprias. Isso permitiu fazer com que ele fizesse isso. Se cada vez que eu falar, por exemplo, vou dar um exemplo, escritores. Então, escritores têm aquele negócio do bloqueio do escritor. Hoje, eu estou vazio, eu não tenho ideia, eu não tenho nada para escrever. Gente, por acaso o encanador tem o bloqueio do encanador, hoje eu não vou poder cuidar do cano. Por acaso, corredor, não, hoje não vai dar para correr. Isso não existe. Ah, hoje você está sem ideia? Vai lá e escreve. Ah, mas vai ser ruim. Não cabe você julgar a qualidade do trabalho que você vai fazer. Vai lá e faz. Porque no meio de fazer um monte de porcaria, e não tem problema nenhum. Espere que quase sempre o que você vai fazer vai ser porcaria. Porque no meio disso aí, de vez em quando, vão ter algumas pérolas, vão ter coisas brilhantes, vão ter diamantes. E se você não treinar um monte de vezes, primeiro, você não vai aprender a desenvolver diamante com mais frequência. E segundo, alguns dos diamantes que iam sair no meio das porcarias, você não fez, porque aquele dia você não estava com vontade. Então, acorde, independentemente da vontade, vá e faça. Eu dei o exemplo do corredor. Assim, se você quer ser um corredor, uma coisa que podia ajudar é ir lá e correr. Se você quer ser corredor, mas hoje eu não sei lá, o dia que eu tiver com vontade eu corro. Porque eu não tiver, eu não corro. Antes de você ser alguma coisa, você precisa definir e falar, eu sou. Aí a sua identidade eu sou corredor. Se eu sou corredor, todo santo dia, faça chuva ou faça sol, eu levanto, vou lá e corro. Deixa eu contar só uma última história que eu acho que mostra isso muito bem. Olha, eu vou te pedir para você continuar, porque está tão bom esse negócio aqui, por favor. Eu nadava quando era moleque, nado até hoje, enfim. E eu gosto muito, e uma das coisas que eu vi é que os grandes nadadores são aqueles que se dedicaram a isso. Mas eu tive a chance, eu conheci o Michael Phelps. E todo mundo fala, cara, o maior medalhista da história da Olimpíada, ele nasceu para isso. Aí o que eu ouvi da boca do Michael Phelps? Durante 2 ciclos olímpicos, 7 anos, ele treinou todos os dias. Nadador de altíssimo nível, era 5, 6 vezes por semana, mais comum 6, mas alguns 5. Ele treinou 7 e não perdeu nenhum treino. Em relação aos que treinam 6 vezes por semana, ao longo dos 7 anos, ele treinou um ano inteiro a mais. Aí as pessoas olham para ele e falam, não, ele ganhou porque ele nasceu para isso. Não, ele botou na cabeça que ele era um nadador e que ele ia ser o melhor. Ele se tornou o melhor, ele não nasceu o melhor. E é isso que eu acho que cada um de nós tem que ser no nosso campo de atuação, e que a gente só vai ser acordando cada dia com uma missão clara, que é, eu quero fazer isso aqui. E é isso que eu digo, quando no começo eu dizia que, para mim, a minha missão é democratizar a compreensão de como o mundo funciona do ponto de vista do empreendedorismo, das finanças, da inovação, da economia, dos negócios, para que cada pessoa, cada organização possa tomar decisões melhores, alcançar mais e realmente realizar o potencial que essas pessoas têm. Isso me faz acordar todo dia. Tem dia que eu estou desmotivado? Tem. Mas eu não aceito isso como desculpa para não fazer o que é a minha missão. Essa live aqui já está maior em tempo, mas eu vou me permitir fazer mais 2 perguntinhas, só para aproveitar. A primeira é, assim como a gente falou de empreendedorismo, fala sobre campos de trabalho para pessoas jovens que estão entrando no mercado agora. Alguma coisa você já falou, tecnologia, inteligência artificial, mas o que você falaria, até com essas mudanças da pandemia, o que você acha que podem ser bons campos a partir de agora?
eu diria que campos associados à empatia vão ter grande crescimento. E outro, saúde em geral. Porque uma parte muito importante é o seguinte, a população do Brasil e do mundo está envelhecendo. O que isso significa? As pessoas estão vivendo cada vez mais tempo, com avanços de medicina, avanços de uma série de tecnologias, elas devem viver ainda mais. E ao mesmo tempo que as pessoas vão viver mais tempo, no final, e ainda por cima a taxa de natalidade está caindo. Então a gente tem menos gente jovem, mais gente com mais idade. Isso traz consequências para a previdência, traz consequências para consumo no país, para produção, para um monte de coisa. Mas tudo que você fizer de serviços voltados para gente de mais idade, tem uma tremenda oportunidade. Vou dar um exemplo de uma oportunidade gigante que eu vi. Então eu falei, peraí, o mundo vai usar cada vez mais tecnologia. As pessoas vão viver mais tempo e, em geral, pessoas de mais idade têm mais dificuldade no uso de tecnologia. O que significa isso aqui? Desenvolvimento de tecnologia com interfaces de uso mais fácil vai fazer toda a diferença. Toda. Isso, aliás, não é novidade agora, tá? Porque o que tornou a tecnologia, e particularmente a tecnologia digital, o que é hoje, no começo, a primeira coisa que fez isso aqui foi o Windows. Porque antes, e você também, Marcos, a gente veio antes disso aqui, eu sabia programação, usava o DOS para fazer tudo o que tinha que acontecer, blá, 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 mas o que fez com que todo mundo pudesse usar era o Windows, porque era fácil, qualquer um ia lá, pegava o mouse, mexia e fazia. Segunda coisa que fez isso aqui mudar é o celular, porque de repente isso aqui passou a estar com a gente o dia inteiro, porque antes não estava, você não carregava, até porque antes sequer era o laptop, era o desktop, era aquele computador de mesa que estava lá, você não andava com aquilo ali, que tinha uma torre pesada, um negócio, enfim. Então, tem tido alguns passos que estão acontecendo, isso tudo é verdade e veio para ficar. Só que as pessoas de mais idade, em geral, têm mais dificuldade no uso disso aqui. Então, ser bom em tornar interfaces, entender necessidades, é uma grande vantagem. Que é uma vantagem que as empresas ainda não perceberam que elas podem ter. Toda empresa quer trazer jovem brilhante. Fantástico, sou 100% a favor. Sabe o que está faltando? Trazer gente com mais idade, que entende a realidade dessas pessoas que cada vez mais vão ser público consumidor, até porque com o cara tendo vivido mais tempo, ele teve mais tempo de juntar dinheiro, ele tem mais capacidade de consumo. Tem um mercado de consumo gigante e tem muita gente que deixa ele de lado. Por quê? Porque ele está desenvolvendo, quem está desenvolvendo a tecnologia é um rapaz brilhante, mas que tem 20 anos, que não tem a menor noção do que é a realidade do senhor de 70 que poderia usar isso aqui. Então isso é uma outra coisa que eu acho que pode ser uma grande vantagem. Última pergunta, infelizmente. Qual que você acha qual que seria o sonho do Ricardo para o seu futuro? O que você quer fazer daqui para frente? O sonho para o meu futuro é conversar com as pessoas. Deixa eu contar antes do meu presente o que mais me alegra. O que mais me alegra é quando eu sou parado na rua, quando as pessoas me mandam mensagens pelas redes sociais, me contando de alguma coisa que, sei lá, que ouviram numa palestra minha, que eu falei num programa de televisão, de um post que eu fiz, e que a partir daquilo ali, aquilo foi o clique para elas tomarem determinada decisão, que muitas vezes mudou a vida dessas pessoas. Eu escuto isso com muita frequência, desde alguém que, sei lá, vou contar uma história aqui, falando de economia com empatia, que me tocou muito. Eu fui fazer uma palestra em Uberlândia, um ano, e depois teve um coquetel, eu fiquei pro coquetel, fiquei conversando com as pessoas, enfim, conversei com todo mundo, enfim. Legal. No ano seguinte, fui chamado para um mesmo evento, um ano depois, e estava lá no coquetel, e o garçom que estava servindo o coquetel veio conversar comigo e veio me falar: precisava te agradecer uma coisa. Eu falei: puxa, muito obrigado, o que foi? É o seguinte, eu assisti tua palestra no ano passado e eu gostei tanto que eu comecei a fazer faculdade de economia. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer faculdade na minha vida. Eu estou adorando, já estou trabalhando no setor. Eu estava aqui o ano passado servindo no coquetel. Eu continuo fazendo isso porque é importante para pagar minha faculdade, mas já estou trabalhando, estou amando e eu queria te agradecer. O que eu acho que eu gostaria daqui a 10 anos é de cada vez mais saber que eu colaborei para que pessoas encontrassem caminhos melhores, as suas paixões. E escutei uma história de uma senhora de 87 anos que foi para a faculdade a partir do que ela ouviu falando. Eu quase choro quando eu lembro disso aqui. Ou um cara que viu uma palestra minha, viu uma oportunidade, o cara largou o emprego, montou um negócio que um ano depois o cara estava falando: cara,
Em um ano a gente está com um faturamento de 15 milhões em cima de uma ideia que você levantou ali que eu era capaz de executar. Falei, pô, tremenda oportunidade, fui lá e fiz. Acho que quanto mais ouvir histórias de transformação de vidas, de pessoas, de empresas, de negócios, que as pessoas estão trazendo para a vida delas coisas que eu trouxe e melhorando, eu me dou por feliz e satisfeito. Essa é a minha missão. Fico feliz que ela já esteja acontecendo. Quanto mais gente acontecer isso, a minha missão, no final das contas, que eu falo, é aquela história: sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. A minha missão é fazer com que todos, como eu disse, é melhor sonhar grande, no Brasil e no mundo, entendam suficientemente de economia, de inovação, de empreendedorismo, de investimento, para que possa melhorar a vida dessas pessoas e elas realizarem o que elas querem. É isso que eu estou buscando. Quem sabe um dia eu chego pelo menos mais perto disso aqui. Todos é muita gente num mundo tão grande, mas é fazer com que o máximo de pessoas possa fazer isso. E só aproveitando a deixa aqui, não posso deixar de fazer isso, porque eu acho esse prêmio que vocês estão fazendo muito legal. Uma das coisas que eu acredito é que se a gente quer transformar o Brasil, o mundo, enfim, a gente precisa valorizar quem faz coisas que são legais. E esse prêmio faz isso. Eu, por exemplo, estou aproveitando a deixa como embaixador, por exemplo, de um prêmio que reconhece jovens. Aliás, as inscrições estão acabando, então quem quiser entra lá no meu perfil, dá uma procurada na timeline, isso explica melhor. Mas jovens que estão fazendo trabalho voluntário e ajudando de novo, a construir um Brasil melhor. E eu acho que o prêmio de vocês fez a mesma coisa em relação a tantas áreas, a tanta coisa. Então, primeiro eu queria agradecer pela iniciativa que vocês têm. Em segundo lugar, aproveitar quem estiver aqui, quem ouviu a gente até agora, se achar que eu mereço, de alguma forma, alguma coisa que eu falei aqui, ou algo que eu tenha feito, tenha colaborado, trazido alguma coisa boa para a sua vida em algum momento, humildemente peço o seu voto no prêmio aqui no iBest e, enfim, me acompanhem no que eu puder ajudar. Enfim, estou à disposição aqui no Instagram e em outras redes. Muito obrigado. Ricardo, olha, foi muito, muito legal. Na verdade, isso não foi uma live, foi uma palestra em formato de live. Eu vou sugerir o Economia com Empatia para Sabedoria com Empatia. Realmente foi muito legal. Acho que deixou uma mensagem que com certeza vai colaborar nesse processo aí do seu sonho. Mais gente vai poder ver, etc. Isso vai virar, para quem está vendo a live agora, vai virar uma série, uma websérie. E o título desse capítulo aqui é Ricardo Amorim Influenciando a História. Título bastante justo. Então, corroboro, quem estiver vendo e achar que o Ricardo merece, vai lá e vota. Ele mostrou, inclusive, aqui que é um ganhador, porque não perde a oportunidade, isso é muito bom. E, cara, só posso agradecer mais uma vez. Semana que vem acho que o vídeo está pronto, eu te passo aí. Tá bom? Valeu. Sensacional, agradeço demais. E só para mostrar que é outra coisa que eu acredito demais, e acho que isso é uma das coisas que a gente pode usar o meio digital e particularmente as redes sociais para fazer. Quando eu digo ajudar as pessoas, ao ajudar as pessoas, a gente sempre é ajudado. Então, por exemplo, eu espero ter colaborado e ter contribuído com alguma coisa para as pessoas que ouviram aqui, mas só ouvir o Economia com Empatia, o Sabedoria com Empatia, vocês já me ajudaram demais, porque vocês ajudaram a me entender melhor, a saber o que eu faço, e isso volta. E é por isso que eu dizia que, se eu posso dar uma dica para quem está ouvindo a gente aqui, é a história da comunicação voltada para o outro. Cara, conta o que pode ajudar o outro. Você vai ser ajudado sem saber como, e só que você vai se sentir bem de poder ajudar as pessoas, mesmo que não aconteça, já valeu a pena. Então eu queria agradecer o que vocês me trouxeram. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Uma boa noite, um abraço. Até mais. Até a próxima. Obrigado, gente. Deus quiser. Até. Eu sou um dos 3 finalistas do prêmio iBest de Economia e preciso te pedir uma coisa, conto com seu voto. E se você puder seguir o iBest, seu voto vale por 2. Super obrigado pela força.